O Oscar 2022 tem uma missão muito clara: recuperar o público perdido da cerimônia passada. Em 2021, a audiência foi a pior de todos os tempos. Apenas 9,85 milhões de norte-americanos assistiram à festa vencida por Nomadland. Se o evento pelo menos bateu os 23 milhões de espectadores que acompanharam a vitória de Parasita em 2020, o Oscar já tem motivos para comemorar. Porém, o temor de não alcançar esse objetivo é generalizado e a academia está passando recibo com os anúncios que tem feito. O primeiro foi o anúncio das apresentadoras do Oscar desse ano, e serão 3. São a Wanda Sykes, a Regina Hall e a Amy Schumer. As 3 vão se revezar. Cada uma vai ter 1 hora do show para comandar. E vale lembrar que o Oscar não tem um apresentador fixo desde 2018, quando a festa foi apresentada pelo Jimmy Kimmel. E com todo o respeito do universo, nenhuma das 3 tem peso suficiente para atrair, para levar o público a assistir o Oscar por conta delas. Isso ainda mais quando você compara com outros nomes que foram cogitados. No caso, o Tom Holland, o Homem-Aranha da atualidade, e também o trio de Only Mothers in the Building, a Selena Gomez, o Steve Martin e o Martin Short. O segundo anúncio foi ainda pior: criar um prêmio para o público decidir quem será o vencedor via Twitter ou o site da academia, em que as pessoas vão escolher a melhor cena do ano e também o filme favorito delas. Traduzindo, é um reboot mal acabado daquela péssima ideia de Oscar de filme popular. E aqui, em busca desse engajamento, a academia pode estar se esquecendo de algo que é lei nas redes sociais: a trollagem, a zoeira. Então muita gente pode escolher uma porcaria, um filme horroroso desses do Bruce Willis da vida, que ele lança todo dia, para colocar como seu filme favorito do ano, com a melhor cena do ano. Enfim, tem tudo também para não dar certo. E como se desgraça pouca não fosse bobagem, nada garante que esse pessoal que está votando nas redes sociais vai conferir o Oscar. Grande parte das ações da academia acaba sendo um reflexo de uma tentativa de compensar uma lista de indicados que novamente deixa de fora grandes sucessos de bilheteria. A maior revolta ficou por conta da ausência de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Nem mesmo a bilheteria superior a 1,8 bilhão de dólares em plena pandemia foi suficiente para comover a academia, preterindo o longa da Marvel para dar espaço, por exemplo, ao japonês Drive My Car. Com isso, ressuscita-se aquela velha discussão de que o Oscar está ficando elitista, se distanciando do público. Mas será que é isso mesmo? Nesse vídeo aqui eu trato sobre esse assunto e quais são os caminhos que o Oscar poderia traçar para tentar recuperar a audiência. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos para mais um vídeo aqui do Cine7 no YouTube. Para essa discussão, vamos voltar um pouquinho no tempo. Exceto por 2021, que realmente foi um ano excepcional por conta dos efeitos da pandemia, todas as edições anteriores do Oscar, pelo menos na década passada, tiveram produções que ficaram entre as maiores bilheterias dos seus anos. Do Oscar 2015 para cá, foram nomeadas 5 produções no top 10 das bilheterias dos Estados Unidos. Sniper Americano, com 348 milhões de dólares, Perdido em Marte, com 225 milhões, Pantera Negra, maior arrecadação de 2019, com 700 milhões, Coringa, com 333 milhões, e 1917, com 157 milhões. Ainda há filmes que ultrapassaram 200 milhões, como Nasce uma Estrela e Bohemian Rhapsody, ou que se aproximaram da marca, como O Regresso e Dunkirk. Por outro lado, e levando em conta apenas as produções que ganharam o Oscar de melhor filme,
Argo foi a última produção a atingir mais de 100 milhões de dólares nos Estados Unidos. Isso é algo diferente do que ocorrera na década 2000, quando, e aí eu vou dar uma olhada agora, Gladiador, Uma Mente Brilhante, Chicago, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Menina de Ouro, Os Infiltrados e Quem Quer Ser um Milionário também conseguiram a mesma marca. Para 2022, a Academia tem uma lista que não é tão popular quanto ela gostaria que fosse, fato. Porém, também não é uma lista tão inacessível ao grande público. Duna é disparado o filme de maior bilheteria entre os 10 nomeados, ao ter arrecadado 107 milhões de dólares nos Estados Unidos e 292 milhões ao redor do planeta. Isso em plena pandemia e com janela de lançamento não muito distante da HBO Max. Já Não Olhe Para Cima quebrou recordes de visualizações na Netflix e foi a produção mais comentada no final de 2021, enquanto Ataque dos Cães retornou ao top 10 dos mais vistos do streaming nos Estados Unidos, após as nomeações. Fracassos mesmo foram Amor Sublime Amor, com faturamento de 37 milhões de dólares, resultado sofrível para um filme de Steven Spielberg, King Richard, com quase 15 milhões, e O Beco do Pesadelo, que arrecadou 11 milhões. Agora, se a gente for analisar somente o top 10 das bilheterias norte-americanas do ano passado, fica a pergunta: quais são as produções que poderiam estar indicadas sem parecer que fosse uma forçação de barra por parte do Oscar? Indicar a melhor filme: Free Guy, Ghostbusters, Um Lugar Silencioso 2, Eternos, Velozes e Furiosos 9, Viúva Negra, Venom 2 e Shang-Chi seria a desmoralização do Oscar de uma vez por todas. Sobram 007, Sem Tempo para Morrer, despedida de Daniel Craig como James Bond, mas que dividiu bastante os fãs e a crítica, e Homem-Aranha Sem Volta para Casa, aventura divertida da Marvel, que entrega todos os fanservices possíveis e imagináveis, mas com uma direção péssima do John Watts, e que depende demais do entusiasmo do público para funcionar, sem a gente observar os problemas da história. Mesmo a lista do Oscar passando longe de ser perfeita, por exemplo, eu não colocaria de jeito nenhum King Richard e também Belfast, não o substituiria, por exemplo, por 007 ou por Homem-Aranha. Tem outros tantos filmes, eu cheguei a citar alguns no vídeo anterior, estou deixando o link na descrição, e ainda tem A Pior Pessoa do Mundo, Flea, enfim, seria demais ver essas duas produções milionárias no lugar dessas outras que para mim são mais filmes. E situação semelhante eu também posso contar em anos anteriores. Em 2020, mais absurdo do que Vingadores Ultimato ficar de fora de melhor filme foi não ter visto Nós, Dois Papas, Dor e Glória ou O Farol entre os nomeados. No ano anterior, a esnobada maior foi a Blade Runner 2049, em vez de Mulher Maravilha. Já em 2015, o top 10 foi liderado por Guardiões da Galáxia, Jogos Vorazes e Soldado Invernal, enquanto a Academia deixou de fora O Abutre. Por outro lado, e para ser justo também, acho que muitas vezes faltou à Academia um pouquinho mais de sensibilidade, um pouquinho mais de visão e de coragem também para indicar sucessos de bilheteria que são muito bons, adorados pela crítica e que teriam essa capacidade de fazer a ligação entre a Academia e o público. Foi o que aconteceu ao optar pelo bom, mas trivial Spotlight, quando poderia ter consagrado Mad Max ou O Regresso, e em 2018, com A Forma da Água, superando o excelente Corra. Em 2017, Deadpool poderia ter sido o 10º filme indicado sem grande prejuízo à lista, com o mesmo valendo para Logan 2 anos depois.
Diante desse cenário, eu acho radical demais dizer que a academia, ainda que tenha muitos erros e também acertos, ela seja elitista, que ela esteja se distanciando do público. É verdade que existe muita resistência às produções baseadas em quadrinhos, mas quando esses filmes conseguem sair da vala comum e se destacam, conseguem indicações, como foram os casos de Pantera Negra e Coringa, dois dos melhores filmes do gênero. Acima de tudo, eu vejo sim que há um grande dilema neste momento no Oscar. Há o interesse da academia como instituição de maior visibilidade, maior audiência para ela e os seus parceiros. E também há a visão do corpo votante do Oscar, que busca uma maior diversidade de raça, gênero e também abrir as portas do Oscar para o mundo inteiro. E isso principalmente ocorre depois do Me Too, do Oscar So White e dessa renovação que a academia vem tendo aí há uns 5, 6 anos, com muitos novos integrantes de várias partes do planeta. Nesse jogo, nessa balança, eu acho que é preciso compreender que o Oscar não vai mais atingir aquele patamar de 40, 50 milhões de espectadores, exceto em anos históricos, em anos que você tem um fenômeno como aconteceu com o Titanic. Por outro lado, eu também acho que a audiência de 2021 não pode ser um norte, não pode ser parâmetro. Ano passado foi muito excepcional tudo que estava acontecendo no planeta. E vale lembrar, até o Super Bowl registrou baixa audiência, foi a menor em 14 anos. Eu acredito que os índices do Oscar devem ficar ali entre 20 e 25 milhões de espectadores, e acho que isso, em tempos tão difusos, em que você tem uma série de possibilidades para fazer, tanto em casa quanto fora, são bons índices. As pessoas hoje não têm mais aquela coisa de conseguir ficar 3 horas na frente da TV assistindo qualquer coisa, nem um filme, nem uma série muitas vezes. Imagina o Oscar. E vale lembrar também que essa questão de audiência hoje, ela tem mudado muito. Vamos trazer isso aqui para o Brasil. Hoje em dia, uma novela da Globo, que é o carro-chefe da televisão brasileira, pena para dar 30 pontos. Antigamente era fácil, hoje em dia não. Então é preciso se readaptar, é preciso novos parâmetros para encarar o que é sucesso ou o que é um fracasso absoluto. Agora, caso a academia queira voltar aos tempos áureos de 40, 50 milhões, ela precisa trabalhar, entregar um produto realmente interessante para fugir do mais do mesmo. Daí vem algumas possibilidades. Por que não pensar no online, tanto como forma de transmissão, como uma segunda tela? Tem também a possibilidade do retorno das grandes homenagens que sempre marcaram e foram emocionantes na premiação. Também pensar em uma cerimônia mais dinâmica, mais rápida, sem perder conteúdo, é claro, mas que seja atraente ao público e com apresentadores populares. Um Robert Downey Jr. seria incrível. E para fechar minhas possibilidades, ora, lançamento de trailers de grandes filmes que vão chegar, como acontece com o Super Bowl. Caminhos não faltam para a academia tornar o Oscar mais atrativo. Porém, não é criando nem mexendo em categorias tradicionais, muito menos culpando a esnobada de um ou outro filme. Isso é apenas jogar a poeira para debaixo do tapete. É isso, esse foi mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Segunda-feira, 18 horas, eu tô de volta para comparar a corrida das categorias principais do Oscar desse ano com as que aconteceram no século XXI. Quais são as mais parecidas? A gente se encontra, até a próxima.